E aí galera, beleza? E vamos lá ao primeiro vídeo de videoaula de verdade, né? Conforme prometido, vai ser um vídeo por dia. Gostaria até de mostrar como é que está meu desempenho no concurso, mas vai acabar ficando caso a caso, mostrando a vocês pela captura de tela mesmo. Estou com um probleminha, né, para configurar o programa aqui de vídeo. Mas bem, como vocês podem ver aí no slide, o tema da aula de hoje vai ser interpretação e compreensão de texto. Vocês vão perceber que vai ser uma aula bem rápida, porque o assunto é simples, pero não útil. Por que eu digo isso? Porque interpretação e compreensão, como o próprio nome já disse, é de texto. Logo, vai depender do texto que a banca optar e também pelas alternativas. Eu vejo que a IBFC ela gosta muito de textos de Fernando Veríssimo, coloca algumas questões com charge, algumas coisas do tipo. A gente vai ver, eu trouxe algumas questões para a gente analisar. Mas antes disso, é interessante vocês saberem um contexto geral sobre isso. Primeiro, interessante saber que texto não se limita simplesmente àquilo que a gente está acostumado de um texto paragrafado, palavras ou mais. Uma imagem pode ser facilmente um texto, e vocês vão ver respondendo questões que a IBFC usa esse recurso, usa a interpretação, a compreensão de imagens. Charges também aparecem muito, que no caso tem elementos, tanto elementos escritos, como elementos visuais, que ajudam na interpretação do texto. E, além disso, é interessante saber também a diferença. Compreensão é um nível mais superficial de análise do texto. Por que superficial? Porque a compreensão é aquilo que está no texto. Ou seja, quando uma questão vier com palavras como de acordo com, conforme o texto, você vai procurar aquele trecho, ou pelo menos palavras sinônimas relacionadas àquilo que a alternativa está te indicando, certo? A compreensão está no texto. A interpretação já é um nível acima. Se a questão for de interpretação mesmo, e vocês vão perceber que tem questões que usam essas palavrinhas incorretamente, quando ela for de interpretação mesmo, ela costuma vir com infere, depende, deduz, alguma coisa que indique que você vai ter que ultrapassar o texto. A interpretação acaba sendo um pouco mais difícil porque ela acaba sendo um pouco subjetiva. Algumas questões da IBFC é fácil de responder, não porque você entendeu propriamente dita a interpretação que o examinador fez, mas porque as outras alternativas são tão distantes do texto que acaba ficando fácil, entendeu? E é nesse raciocínio. Tente interpretar, mas não tenha medo de deixar uma alternativa passar e analisar ela em conjunto para ver não a certa, mas a menos errada, por assim dizer, ou a que parece mais adequada, mais encaixada. Em ambos os casos, você deve procurar marcas no texto que indiquem aquela interpretação. Na compreensão, é mais simples. O texto vai estar quase na literalidade. Essa de compreensão, você mata lendo uma ou duas vezes o texto, a chance de acerto vai lá para o 100%, perto do 100%. Só que a interpretação é um nível acima, você tem que encontrar alguma marca no texto que indique isso, mas essa marca, por vezes, não vai ser tão clara. Vamos para as questões para não ficar me alongando muito, não ficar falando nada que seja muito abstrato, certo? A primeira questãozinha, vocês podem ver aí que eu extraí ela do Que Concurso. Eu coloquei aqui até o número da questão, para quem quiser pode pesquisar ela lá, certo? De 2019, e claro, toda questão que eu trouxer vai ser da IBFC, certo? Essa é uma questão recente, foi de uma prova de agora, 2019, e vem um texto nele, coisas antigas. Só que, primeiro ponto que você vai ler. Leia o título do texto, isso resolve algumas coisas. Leia a fonte, nesse caso é um autor só, ele não colocou um jornal, Rubem Braga, e vá direto para o enunciado e para as alternativas, porque isso já vai orientar como você vai ler o texto, certo? O enunciado é de acordo com o texto, ou seja, em tese é uma questão de compreensão. Por que em tese? Porque, como eu disse, por vezes a banca vai usar a nomenclatura errada. Ela vai colocar infere quando na verdade ela está procurando uma compreensão. Mas isso não vai não vai tornar a questão anulável. Ou seja, se você encontrou um infere, mas a resposta está no texto, ou seja, é uma questão de compreensão, responda.
Responda com tranquilidade, porque a questão não vai ser anulada por causa disso. Isso é uma coisa mínima, vamos dizer assim, certo? Lido esses dois trechos, pule. Pode ir direto para as alternativas. Beleza. Essa é uma questão de itens, como dá para ver, né? O item 1 diz: o texto descobre sobre um objeto de uso comum. Vamos ver que objeto será. Que tem resistido às mudanças que ocorrem naturalmente com o tempo. Item 1. Item 2. O narrador se mostra introspectivo, ou seja, a análise dele é mais interior, mais reservada, e expressa apatia, ausência de sentimento, ao observar que o guarda-chuva... Opa, será que esse objeto que o item 1 fala não seria o guarda-chuva? Acho provável. Se mantém obsoleto nos dias atuais. Beleza, vamos ver se o guarda-chuva é obsoleto e se o narrador é apático. São dois pontos desse item que a gente tem que analisar. As expressões junco e pino, que aparecem no último parágrafo, referem-se aos tipos de metais utilizados na fabricação das varetas. Eu não coloquei os itens aqui porque as alternativas, porque por vezes a alternativa ajuda a responder, mas acredito que a maioria de vocês já se tocou que junco e pinho são madeiras. Ou seja, se refere a metais, esse item já está pulando para dizer que ele está errado. Ou seja, mesmo sem ler o texto, eu já poderia ir nos itens e nas alternativas e cortar todos que estivessem dando o item 3 como correto. Beleza, vamos lá voltar o texto para analisar os itens 1 e 2. Beleza. Depois de cumprir meus afazeres, voltei para casa. Pendurei o guarda-chuva. Coisas antigas têm a ver com guarda-chuva. A um canto e me pus a contemplá-lo. Senti uma certa simpatia por ele. Opa, vamos lá voltar no item 2. O narrador se mostra introspectivo e expressa apatia. Já nos parece errado. Ele já não se mostrou apático, ele mostrou simpático para o guarda-chuva. Vamos continuar. Senti simpatia por ele. Meu velho rancor contra os guarda-chuvas cedeu lugar a um estranho carinho. Isso mostra que horas ele era rancoroso, horas ele era carinhoso, mas em nenhum momento apático, ou seja, tem 2, provável que esteja errado. E eu mesmo fiquei curioso de saber qual a origem desse carinho. Pensando bem, ele talvez derive do fato, creio que já notado por outras pessoas, de ser o guarda-chuva o objeto do mundo moderno mais infenso a mudanças. Isso, mudanças nos remete a qual? Ao item 1. O item 1 está dizendo: discorre sobre um objeto de uso comum. Concordo, guarda-chuva é objeto de uso comum, que tem resistido às mudanças. Parece certo. E o item 2 parece errado, assim como o item 3, né? Vamos voltar. Vamos terminar o texto. Pensando bem, ele talvez derive do fato... aqui. Infeção a mudança. Só apenas um quarentão. E praticamente nenhum objeto de minha infância existe mais em sua forma primitiva. De máquinas como telefone, automóvel, etc. Nem é bom falar. 1000 pequenos objetos de uso mudaram de cor, de material. Em alguns casos, é verdade, para melhor mais mudar. Aqui a gente já vê essa ideia de tipo, tudo está sempre mudando. Eu tenho 40 anos e constantemente tudo que estava ao meu redor foi mudando um pouquinho. Umas coisas para melhor, mas tudo está mudando. O guarda-chuva tem resistido. Suas irmãs sombrinhas já se entregaram aos piores desregramentos futuristas e tanto abusaram que até caíram de moda. Ele permaneceu austro, negro, com seu cabo e suas infindáveis varetas, de junco fino ou pinho vulgar. Aqui a gente vê que tem outro erro. Ele vai com seu cabo e suas varetas. O cabo e as varetas são de junco ou de pinho, mas como a gente já disse, não pode ser na fabricação, não podem ser considerados metais. Ele não fala isso, até porque não são, né? Essa é simples. Ou ser de animal. Pobre ou rico, ele tem se mantido digno. Certo. Indo para os itens, a gente vê que um objeto de uso comum, o objeto de uso comum, o guarda-chuva, tem resistido às mudanças. Tudo que ele tinha visto na infância mudou, desapareceu, como as sombrinhas, ou se tornaram melhores. Mas tudo mudou e o guarda-chuva permanece lá, íntegro, negro, com seu cabo e suas varetas de junco e de pinho, mas não são metais, ou seja, item 3 é errado. E sobre apatia, em momento nenhum ele indica, pelo contrário, ele indica carinho, rancor, muito sentimento. Ou seja, o gabarito da questão só pode ser apenas o item 1 correto. E foi essa a questão. O gabarito é da letra C, se vocês verificarem lá no que concurso, vocês vão ver as alternativas por completo. E apenas a alternativa 1 correta, beleza?
Passando para uma questão de interpretação, como eu disse, não se liguem que texto vai ser só aquele textinho, naquele formato do texto que a gente leu agora há pouco. Texto também é imagem e texto, muitas vezes, é chart, certo? A partir da interpretação da tira anterior, assinale o correto. De novo, eu vou ler a tira? Não, só vou ler a fonte. No caso, aqui, o nome da tira é Nickel Náusea, no caso é o ratinho aqui. Criada pelo cartunista brasileiro Fernando Gonzalez, nossa fonte. E vamos para o próximo item. Certo. Nesse caso aqui, a gente tem 4 alternativas. Sei muito bem que nossa prova vai ter 5, só que essa daqui serve para matar os nossos conceitos relacionados à interpretação. O item A diz: no primeiro quadrinho, a palavra chinelo representa um símbolo de controle que garante ao seu dono um poder absoluto. O item B: no terceiro quadrinho, a oração não suporta filosofia barata. A palavra barata é um vocativo, pois faz um chamamento direto à personagem. Notem nesse item B que eu já posso excluir ele de cara. Sabe por quê? O vocativo deve ser excluído por vírgula. Vamos ter uma aula específica depois falando sobre isso, algumas normas gramaticais, mas pressuponho que a maioria já sabe que teria que ter uma vírgula aqui. Nesse caso, barata está sendo um adjetivo de filosofia, ou seja, item 2 já está incorreto, mesmo sem ler o texto. A tirinha é construída por um monólogo da barata que está incomodando o rato. No caso, é só a barata que fala. Esse é uma ideia de monólogo. O que pode ser explicado pela sua expressão facial. Sucesso. Vamos ter que ler o texto para ver essa. Os termos chinelo e naftalina, usados no primeiro e segundo quadrinho, são adjetivos relacionados ao sujeito barata. Certo. Excluímos o item B. Vamos ver a C e D, voltando no texto. Eu acredito que eu vou ir pelo que eu considero mais fácil. E aí vocês deem uma olhada com vocês. Quando a gente lê, é provável que a gente já consiga saber qual é o correto, qual é o incorreto, mas eu vou analisar um por um, que eu acredito ser mais fidedigno. O item C, ele diz que a tirinha é construída por um monólogo. Esse item, automaticamente, ele está errado, por um motivo bem simples. Quem é que está falando no primeiro quadrinho? Em terra de barata, quem tem chinelo é rei. Tá vendo quem está falando? É o rato, o níquel. Já no segundo quadrinho, quem está falando é a própria barata. Ou seja, já parece haver um diálogo, não pode ser um monólogo. E menos ainda, um monólogo da barata, que no terceiro quadrinho, olha, nem li o texto ainda. No terceiro quadrinho, a gente vê o rato com a boca aberta e é ele que está falando. Ou seja, tem um diálogo entre as duas criaturinhas aqui. Ou seja, o item C também está errado. Vamos ir por item D. O termo chinelo e naftalina, usados no primeiro e segundo quadrinho, são adjetivos relacionados ao sujeito barata. Beleza. Em terra de barata, quem tem chinelo é rei. Opa, chinelo? Como assim chinelo pode ser adjetivo? Quem tem o quê? Chinelo. Chinelo é objeto direto, e se a gente for pensar na classificação dele, ele que é sujeito do objeto direto do tem, né? E ele vai ser sujeito do quem tem chinelo é... Ou não, confundi. Mas, tipo, chinelo não é adjetivo nenhum. E barata, até para ser sujeito, ela não poderia estar isolada aqui. Para uma oração, um pedaço da oração está de um lado e chinelo está do outro. Só por isso a gente já exclui a possibilidade de chinelo ser um adjetivo. O mesmo vale para a naftalina. Mais vale uma naftalina na mão do que duas rolando. Naftalina é um substantivo. De jeito nenhum ela é um adjetivo. E, de novo, como é que ele vai classificar? Classificar não. Ser relacionado a barata, se sequer na oração em que ele se insere tem um termo barata. Entendeu? Não está correto. No primeiro e no segundo, no terceiro quadrinho sequer fica analisado. Ou seja, a gente já exclui os 3 itens e a gente pode dizer com segurança que o item A é o nosso gabarito. Certo. Nem li o item A. Uma coisa que, na moral, eu considero incorreta. Mas notem que ele não é como a questão de compreensão que fizemos há pouco. No primeiro quadrinho, a palavra chinelo representa um símbolo de controle que garante ao seu dono um poder absoluto. A gente percebe que aqui temos uma máxima que ela foi modificada, né? Em terra de barata, quem tem um chinelo é rei. É uma analogia com em terra de cego, quem tem
olho é rei. É uma coisa um pouco mais profunda, não está no texto dizendo um símbolo de poder absoluto, e é uma coisa que, em certos contextos, poderia até ser considerada uma extrapolação do texto. Mas, como as outras alternativas estão terminantemente erradas, e o contexto geral dessa máxima indica que o olho, ou nesse caso, o chinelo, é uma vantagem sobre todos os outros que garante o poder ou uma iluminação, diria, algo assim, a gente pode dizer com segurança que o gabarito é literal, certo? E com isso, eu encerro minha primeira videoaula. Como prometido, amanhã mais uma. E eu vou tentar no próximo fim de semana, agora não, dar um feedback de vocês sobre o meu desafiozinho das questões de concurso. Eu vou deixar também um link de um professor que eu acho muito bacana, Nosley, de português. Ele faz uma videoaula, rapidinha também, sobre interpretação complementar. Valeu! Não esqueçam do like e de se inscrever no canal.